Nesse vídeo nós vamos falar sobre os direitos assegurados ao trabalhador no momento da falência da empresa. Situação aí vivenciada por muitas pessoas, principalmente durante o atual momento. E pode vir a acontecer, né, com qualquer um. Então vem comigo para se informar. Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão inscrever-se aqui embaixo e também ativa o sininho para receber notificações sempre quando tiverem vídeos novos. O que é a falência da empresa, gente? Geralmente a falência de empresas ela é relacionada à falta de um planejamento e má administração. Entretanto, você deve ter notado que durante a pandemia, muitas empresas encerraram as suas atividades. A queda brusca nas vendas tornou inviável o fechamento dos gastos ao final de um mês após o outro para diversos estabelecimentos. A empresa que se vê impossibilitada de manter as suas atividades pode ingressar com pedido de falência perante o Poder Judiciário. Entretanto, o processo de falência ele é uma negociação. Dessa forma, nem sempre o fechamento das portas será aí o desdobramento final. Se a empresa preencher determinados requisitos estabelecidos na lei de falências, poderá optar pela apresentação de um plano de recuperação judicial ao juiz ou ainda realizar uma recuperação extrajudicial. Com a aprovação do plano de recuperação judicial, não ocorre interrupção do trabalho, uma vez que o objetivo ele é justamente manter o negócio. Nesse vídeo, por outro lado, nos interessa os casos de falência, que ocasiona a imediata interrupção das atividades dos trabalhadores. Quando a falência é decretada ao final do processo judicial, os bens da empresa falida são vendidos e o valor levantado é repartido entre todas as pessoas que possuem algum crédito a receber da empresa falida, com respeito à quantia devida a cada uma delas, né, e é uma lista de credores na ordem definida por lei. Tudo isso sobre a fiscalização de um juiz. É importante destacar que nem sempre uma empresa que ela fechou as portas, ela ingressou com um pedido de falência conforme a lei de falência. Nesse caso, cada pessoa física ou jurídica que tiver um crédito a receber dessa empresa deverá exigir esse crédito dentro do próprio processo, seja ele uma ação de cobrança ou uma reclamação trabalhista. Muitos trabalhadores se veem perdidos quando ocorre a falência da empresa, porque eles não sabem os meios, né, para obter os créditos, né, que não foram pagos. Quais são os direitos dos trabalhadores no momento da falência? Mesmo com a baixar das portas, a responsabilidade da empresa com o cumprimento dos direitos dos trabalhadores que prestaram serviço continua sendo mantida. A demissão por falência empresarial é um tema pouco conhecido pelos trabalhadores, apesar, né, de muito comum. Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, né, no Telegram, né, que é para levar esse conteúdo a mais trabalhadores. É preciso ter em mente que as verbas rescisórias de direito do trabalhador no momento da decretação da falência são iguais às verbas rescisórias da demissão sem justa causa. Aliás, tem vídeo no canal sobre os direitos na demissão sem justa causa. Eu fiz esse vídeo, aliás, quando fui demitida da empresa onde eu trabalhava em março de 2020. E lá eu informo todos os direitos, né, todos os cálculos, passo a passo, direitinho. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e aqui em cima no card para você assistir depois. O trabalhador ele tem direito a vários benefícios, como o saldo de salário, inclusive os atrasados, se tiver, o 13º salário proporcional, as férias vencidas com acréscimo de 1/3 condicional, né, de 1/3, as férias proporcionais também com acréscimo de 1/3, multa indenizatória, né, de 40% do saldo do FGTS, benefícios que tiverem atrasados e outros. O benefício do seguro-desemprego é o que causa mais dúvida entre os trabalhadores demitidos sem justa causa, que é o caso da demissão por conta da falência empresarial. Tem vídeo, aliás, sobre seguro-desemprego aqui no canal, que eu vou deixar o link também aqui na descrição e também no card. O trabalhador ele ainda deve ter o registro do desligamento na carteira de trabalho, física ou digital, bem como o registro nos sistemas de governo. Tem que providenciar o registro do desligamento, não pode deixar ali um campo em aberto, como se você ainda estivesse trabalhando. Tem vídeo aqui no canal sobre carteira de trabalho digital, e aqui eu já quero responder uma dúvida que eu recebo muito nesse vídeo.
Posso ainda fazer carteira de trabalho física? A resposta é não. não. Hoje em dia não se faz mais carteira de trabalho física. Quem nunca teve a carteira de física e vai começar a trabalhar agora, tem que fazer o cadastro da carteira digital. Não vai ter a carteira física. Então, não esquece, se você ainda não viu esse vídeo da carteira de trabalho digital, vai lá e vê. Mas voltando aqui, tão importante quanto saber quais são os direitos é saber o meio, é claro, para efetivá-los. Vamos conferir aqui como obter esses direitos. O que o trabalhador deve fazer? Quando a empresa ela fecha as portas, ela pode buscar uma negociação para pagamento da demissão sem justa causa, né, dos seus funcionários. O seguro-desemprego, em um primeiro momento, ele deve ser solicitado pelo trabalhador através de um agendamento prévio em algum dos postos de atendimento ao trabalhador mediante a apresentação da guia emitida pelo empregador, né, pela empresa e dos seus documentos pessoais. Acontece, gente, que quando a falência ela é decretada judicialmente, o cenário mais comum é a empresa deixar de pagar os valores devidos aos funcionários. Nesse caso, o trabalhador ele pode procurar o sindicato, caso ele seja filiado a um sindicato, né, e pague a anuidade em dia, para pleitear o pagamento do que for devido, né, de uma forma amigável, ou pode procurar também um advogado trabalhista. Se o problema não for resolvido amigavelmente, né, seja por intermédio do sindicato ou pelo advogado trabalhista, o trabalhador ele deverá solicitar, né, a sua demissão em juízo e tentar assegurar que as verbas rescisórias sejam pagas por meio judicial. A primeira atitude a ser tomada pelo trabalhador, né, que deseja ingressar com um pedido na Justiça do Trabalho após a falência empresarial é juntar todos os documentos que comprovem os anos trabalhados na empresa, bem como aí o vínculo. Então junta contra-cheque, junta tudo. Por exemplo, o trabalhador ele vai juntar a carteira de trabalho, o registro da empresa, o crachá, os contra-cheques, tudo isso ele junta. A reunião desses documentos vai ajudar na comprovação diante do juiz de que o trabalhador ele é realmente o titular, né, dessas verbas rescisórias, né, que estão pendentes, né, para pagamento. É claro que a empresa também ela pode mostrar aí quanto deve para cada empregado. Com essa intenção obtida na Justiça do Trabalho, o trabalhador ele terá uma definição, né, do seu crédito diante da empresa. Ele deverá verificar, com a ajuda, é claro, de um advogado, né, se a falência da empresa foi decretada em um processo judicial de falência ou se ocorreu, né, o mero encerramento das atividades sem processo falimentar, né, sem um processo de falência perante o Poder Judiciário. Obter essa informação, gente, é fundamental para tentar levantar a quantia de direito da forma correta. Se a falência da empresa foi decretada em um processo judicial, o trabalhador deverá ingressar com um pedido de habilitação no processo judicial de falência da empresa. Então, são diferentes. Quando o pedido de habilitação feito pelo advogado for aceito pelo juiz, o trabalhador ele passará a ocupar uma posição dentro da lista de credores conforme os critérios estabelecidos em lei. Entre os credores da empresa haverá bancos com empréstimos, né, que não foram pagos, também fornecedores, né, municípios, né, estados, né, da federação para pagamento de tributos e também, inclusive, os trabalhadores. Você verá que os créditos trabalhistas eles têm prioridade na ordem de classificação dos créditos da falência. Então vocês estão vendo aí a listinha da ordem, né, de pagamento dos créditos. Primeiro vem os créditos trabalhistas e também os decorrentes de acidente de trabalho. Só após o fechamento da lista com a venda dos bens da empresa e, se for o caso, com a penhora dos bens dos sócios, os credores são pagos, né, na medida do possível, do primeiro até o último da lista. Vai destacar que, apesar do crédito trabalhista ele ser o primeiro da lista, a empresa tem a obrigação de quitá-lo nesta ordem de preferência, respeitando aí até o limite de 150 salários mínimos por trabalhador.
Assim, gente, a parte do crédito do trabalhador que ultrapassar 150 salários mínimos será paga somente no final da lista, depois de todos os outros credores. Se a falência ela não tiver sido decretada judicialmente, como eu disse antes, ocorreu um mero fechamento das portas. O trabalhador, com isso, ele deve exigir o seu crédito na própria ação trabalhista. Então, são formas diferentes de solicitar. Uma primeira forma, se você solicita através de uma habilitação dentro de um processo judicial já existente, e se não tiver um processo de falência, você tem que abrir uma ação trabalhista. Por isso é importante que uma pessoa qualificada, seja um advogado do sindicato, seja um advogado trabalhista ou a defensoria pública, veja para você como você deve entrar. Se a empresa ela não pagar, o trabalhador deve pedir a penhora dos bens da empresa para saldar a dívida. Ingressar com o processo trabalhista e posteriormente habilitar esse crédito no processo de falência, se for esse o caso, não é garantia que a empresa vai conseguir pagar todas as suas dívidas. Apesar disso, nós apresentamos aos trabalhadores o caminho para resguardar os seus direitos. No momento confuso e preocupante que é o fechamento das portas da empresa, onde exerce suas atividades, o trabalhador ele precisa estar bem informado de quais são os seus direitos, do caminho também para obtê-los. Por isso, compartilhe esse vídeo com os colegas de trabalho, com os amigos, com a família, com quem trabalha, que é importante esse conteúdo chegar a muita gente. Não esquece de dar o like para ajudar o canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Quanto mais curtidas e comentários, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra ele para mais pessoas. Me segue também nas outras redes sociais, porque lá eu posto outros conteúdos. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!